Sejam todos bem-vindos. Que a paz, o amor e os ensinamentos do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. O tema que iremos refletir no Evangelho de hoje é sobre conduta. E vamos iniciar contando uma pequena parábola. Havia, numa pequena aldeia, um caminho estreito e escuro que ligava as casas ao poço de água. À noite, muitos tropeçavam, reclamavam da escuridão e esperavam que alguém resolvesse o problema. Um homem simples, porém, decidiu agir. Sem anunciar a ninguém, todas as tardes ele saía com uma pequena lamparina e a colocava à beira do caminho. No início, poucos notaram. Alguns zombavam. Uma luz tão pequena não vai mudar nada, diziam. Mas, com o passar dos dias, quem passava já conseguia ver melhor onde pisava. As quedas diminuíram, o caminho começou a parecer menos assustador. Certa noite, um viajante perguntou: quem acende essa luz todos os dias? E o homem respondeu com serenidade: alguém que também já tropeçou na escuridão. E aquela aldeia, antes cheia de queixas, tornou-se um lugar de cooperação silenciosa. E essa parábola nos leva à seguinte pergunta: como devemos agir no mundo? Quais condutas devemos ter perante nossos irmãos, perante nós mesmos? E o apóstolo Paulo de Tarso nos oferece uma resposta clara e profunda em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, quando ele diz: o que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então, o Deus de paz estará convosco. Aqui encontramos não apenas um conselho, mas um verdadeiro roteiro de transformação moral. Segundo Allan Kardec, a verdadeira transformação ocorre quando o espírito modifica seus hábitos e inclinações. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, encontramos um princípio fundamental que é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Modificar nossos hábitos nada mais é do que melhorarmos as nossas atitudes diárias, as nossas condutas perante nós mesmos e perante os outros. Conduta cristã é trabalho interior contínuo. Não exige perfeição imediata, mas esforço sincero. Manifesta-se na forma como pensamos, sentimos e agimos. E como vivermos isso no nosso dia a dia? Pequenas atitudes fazem grande diferença. Pensar antes de reagir, evitar palavras agressivas, praticar a paciência, ajudar sem esperar retorno, vigiar os nossos pensamentos. Os evangelhos nos convidam a viver a caridade em todos os momentos, não apenas em grandes gestos. E Jesus nos ensinou sobre a boa conduta, não apenas com palavras, mas principalmente pelos exemplos. Seus ensinamentos apontam para uma transformação interior que se reflete em atitudes do dia a dia. Para ele, ter boa conduta é viver o amor em ação, com humildade, perdão, caridade, coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos. É um convite
a nossa renovação. No livro Segue-me, psicografado por Chico Xavier, no capítulo Renovemo-nos, Emmanuel nos traz uma bela reflexão a respeito disso, ao dizer que muitos falam de Jesus sem buscar a sua companhia. Muitos se referem aos evangelhos sem buscarem inspiração neles. Outros dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. De nada adianta apenas desejar Jesus, mas temos que permanecer com ele, assimilando seus ensinamentos e seus exemplos. E Paulo nos mostra que a verdadeira conduta não é apenas teórica, não se limita ao discurso ou a crenças, ela precisa ser expressa em atitudes concretas. É a constante busca e a prática do bem, pois é ela que transforma profundamente o ser humano em todos os níveis, moral, espiritual e até emocional. Quando nossas condutas nos levam à prática do bem, a nossa consciência se harmoniza. A prática do bem é a vivência das leis divinas que nos aproximam de Deus e de Jesus, nosso modelo de perfeição. E voltando à parábola que contamos no início, aquelas lamparinas que foram colocadas no caminho para iluminar a estrada que levava ao poço, simbolizam a conduta vivida, não apenas falada. É o bem em ação que silenciosamente transforma o mundo ao seu redor. E assim como as lamparinas, cada um de nós traz uma luz interior. No Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E mais adiante, no versículo 16, ele diz, brilhe do mesmo modo a sua luz diante dos homens. Quando Jesus disse, brilhe a sua luz, ele estava ensinando algo profundo sobre a nossa conduta e o nosso testemunho no mundo. E mais uma pergunta, estamos fazendo essa luz brilhar em nosso caminho no mundo? E voltando ao capítulo 4, versículo 9, da carta de Paulo aos Filipenses, ele a conclui com uma promessa profunda quando diz, então, o Deus de paz estará convosco, porque as boas condutas nos trazem a presença da paz, de dever cumprido. Então, amigos, que permaneçamos em Jesus e aceitemos o convite de Paulo, o apóstolo convertido, nos faz na sua epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Tudo o que aprendestes, praticai, que possamos transformar conhecimento em atitude, palavras em exemplo e fé em ação. Seguindo os passos de Jesus, lembremos, é na conduta diária que revelamos quem realmente somos. Façamos essa nossa luz brilhar cada vez mais, que ela seja exemplo de conduta para nós e nossos companheiros de jornada. Que a paz do Mestre Jesus siga conosco hoje e sempre.